Boa noite. Hoje, quinta-feira, 19h30, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a criação do universo, na sua origem, natureza e mecanismo, na visão espiritual. Já estudamos toda a preparação, desde a fusão do átomo etérico, a criação do próton, geração do elétron, pósitron, nêutron, pósitron final, né? É a natureza. E hoje nós vamos continuar com o estudo da formação do átomo químico. Então, diz o seguinte: a massa dos átomos químicos existentes na natureza tem origem com um número maior de partículas que atualmente possui. Os pósitrons, quando de sua formação, não irradiavam energia porque necessitavam dela para manter-se em coesão ou condensação pela manifestação das leis de compressão e conservação. O mar de energia, o Azakaia, em seus vários aspectos, é muito agitado, abrindo espontaneamente brechas em sua textura. Estas aberturas se transformam em vórtices pela ação da lei do movimento. O vórtice atrai os pósitrons iniciais existentes na natureza, fazendo-os girar em torno do seu centro, onde vão se aglomerando e, aos poucos, sendo ajuntados. Este movimento promove um conglomerado. Quando este conglomerado completa 475 pósitrons, a força de compressão equilibra com a força de repulsão, manifestando-se a lei de saturação. Esse número está subordinado às normas estabelecidas pelas leis divinas. No interior de cada pósitron inicial, os átomos etéricos, que vão iniciando um movimento interno de translação, iniciam um movimento externo de rotação, gerando uma órbita de energia cinética. Como os pósitrons estão muito aglomerados, começam a se repelir em virtude das órbitas de energia cinética terem o mesmo movimento, porém com forças contrárias. Como o espaço que eles ocupam é o mesmo mantido pela lei de compressão, gera uma instabilidade, fazendo-se manifestar a lei de repulsão, impulsionando-os para fora. Os pósitrons expulsos ficam girando em volta do conglomerado pela manifestação da lei do movimento. No princípio, em virtude da grande aglomeração, a força de repulsão é muito forte, atirando-os para grandes distâncias, até o momento em que a força de repulsão é anulada pela energia do movimento, fazendo-os circular em torno do núcleo, criando assim as camadas mais afastadas. Quando esta camada se completa, o próximo pósitron, que é expelido em virtude da instabilidade ser menor e a repulsão ter menor força, se posiciona criando uma nova camada com menor extensão, mais próxima do conglomerado, que é o núcleo, e assim sucessivamente, até constituir o núcleo do átomo químico com massa atômica 475 e número atômico 184, pelo trabalho iniciado por alguns átomos etéricos de pósitrons iniciais que emitem seus elétrons, transmutando-se em prótons. O que determina o número de pósitrons em cada camada é o comprimento da circunferência. Este comprimento é dividido pelo diâmetro da órbita da energia cinética de cada próton, pois essa energia faz os prótons se atraírem pela similaridade das energias e se repelirem por terem forças contrárias, motivadas pelo movimento, pelo mesmo movimento, isto de forma sistemática. Os pósitrons são arrumados no núcleo em 9 camadas
identificadas de K a S, não existindo assim nenhuma perturbação ou contração nas suas emissões de energia. Partindo do centro, a primeira camada, K, tem dois prótons e segue da seguinte maneira: L8, M18, N32, O18, P18, Q8, R35 e S45. O centro do núcleo atômico é ocupado, no princípio, apenas pelos pósitrons iniciais, quando aglomerados. Na evolução, é ocupado por pósitrons iniciais e ou finais e nêutrons, que passam a fazer parte deste centro. Somente os prótons ocupam as órbitas das camadas, e nesses espaços livres que ocupam, criam o seu movimento próprio externo extremamente rápido. É, em consequência deste numeroso agrupamento orientação e modo de movimento, que são constituídos cada átomo químico de diferente corpo, com propriedades químicas e físicas próprias. Este primeiro elemento químico, que surge da saturação da massa, tem 184 prótons distribuídos nas 9 camadas e, em consequência, 184 elétrons que aparecem e desaparecem, parecendo a iluminação de uma árvore de Natal. E 291 pósitrons iniciais, nêutrons e pósitrons finais posicionados em órbitas mais centrais. Esse elemento vai se aperfeiçoando até atingir o aperfeiçoamento do hidrogênio, com um próton, um elétron e um nêutron. É o hidrogênio que irradia mais energia dentre todos os elementos químicos pela sua qualidade aperfeiçoada. Os átomos químicos movem-se, atraem-se ou repelem-se em seus movimentos consecutivos numa gravitação particular, produzida pela energia interatômica que atua sobre o núcleo e é arrojada para carregar os elétrons, formando um arco na matriz etérica do próton, provocando neles um movimento. Estes circulam em grande velocidade em volta do seu átomo etérico e este em volta do núcleo do próton, acompanhando o movimento interno do seu átomo etérico, gerando suas energias terciárias para alimentar o núcleo, recebendo nova carga, produzindo harmonia entre a massa atômica e o elétron. Cada átomo químico apresenta-se com uma grande variação de cores. Isso ocorre em virtude da predominância de determinados átomos etéricos que constituem cada próton, que está na camada mais externa, ou de valência, cujo elétron interage com a natureza e emana sua cor. Cada éter tem sua cor. Existem prótons que têm como base o átomo etérico do Prithvi, que se vê nos elementos químicos a cor amarela predominando. Exemplo, no sódio, em razão do elétron do próton, que está no nível 3 e subnível S1, ser produto do átomo etérico Prithvi, que está interagindo com a natureza. No lítio, vemos a presença do vermelho, do Tejas, e do amarelo do Prithvi, demonstrando que o elétron do próton de nível 2 e subnível S1 é constituído predominantemente desses dois átomos etéricos. No césio, vemos a presença do vermelho do Tejas e a mistura do amarelo do Prithvi e do azul do Vayu, formando o verde, demonstrando que o elétron do próton no nível 6 e subnível S1 tem predominância desses três átomos etéricos, ou seja, o Tejas, do Prithvi e do Vayu. Nesses exemplos, o elemento químico césio é o mesmo sódio e lítio, apresentando em 3 graus de aprimoramento, entretanto com a mesma qualidade, as mesmas qualidades. Exemplo: o elemento químico lítio, de número atômico 3,
tem sua massa constituída de 3 prótons e 4 partículas, que podem ser nêutrons e ou pósitrons iniciais ou pósitrons finais, e tem característica dos elementos alcalinos. Ao completar o processo descrito, onde um próton se transforma em nêutron, reaparece como hélio, de número atômico 2, com a mesma massa e com propriedade de gás nobre. Se, entretanto, no núcleo existir um pósitron inicial, quando ele emitir seu elétron, transformando-se em próton, o lítio reaparece com as mesmas características do elemento químico berílio, com número atômico 4 e massa atômica com 4 prótons e 3 nêutrons e ou pósitrons iniciais ou pósitrons finais, e com característica dos elementos alcalinos terrosos. Se no núcleo do hélio existir, além de 2 prótons, nêutrons e ou pósitron inicial, quando este iniciar o seu movimento evolutivo e emitir um elétron, ficando como próton, o hélio, que tinha propriedade de gás nobre, se apresentará com o número atômico 3, com o mesmo número de massa e com característica do elemento lítio, que tem propriedades alcalinas. Este é o processo evolutivo natural que ocorre em todos os elementos químicos existentes. O átomo químico vai se descondensando naturalmente com o aumento da vibração, das vibrações ou o movimento evolutivo dos elementos que constituem o seu núcleo, pela manifestação da lei do aperfeiçoamento. Assim como existem as transformações naturais, como foram descritas, existem também as transformações artificiais, através do bombardeio do núcleo do átomo químico com partículas alfa. Tem o mesmo núcleo do hélio, porém sem elétrons, aumentando ou diminuindo tanto o número atômico quanto a massa, ou os dois, quando se manifesta a lei da transformação. Quando a alteração do número atômico se processa numa órbita de grande extensão, a modificação se apresenta pequena. Porém, se a alteração for numa órbita de pequena extensão, a transformação é profunda, aparecendo o elemento químico com novas propriedades químicas e físicas, deixando transparecer que é um outro elemento, quando na realidade é o mesmo. No processo artificial, quando se bombardeia o núcleo de um átomo com partículas alfa, o encontro dessa energia positiva com a energia positiva do nêutron faz com que este aumente o seu movimento de rotação e, deste modo, aumenta a força de sua energia cinética, permitindo o retorno do elétron que ainda existe nele. Conserva-se, assim, o mesmo número de massa atômica, porém aumenta o número atômico do átomo em uma unidade, passando este átomo químico a se apresentar com outras características. Se o bombardeado o núcleo na sua totalidade com partículas alfa, este processo pode promover a aglomeração de todos os prótons e nêutrons. Com essa aglomeração, a partícula alfa, ou energia positiva, assume um lugar entre os nêutrons e adquire movimento semelhante a eles, aumentando deste modo o número de massa atômica e conservando o mesmo número atômico. Isso porque a partícula alfa torna-se um nêutron. Quando se bombardeia os nêutrons com a partícula alfa, ele pode desligar o próton do nêutron, assumindo seu lugar, formando o polo positivo para o elétron ainda existente no nêutron. O próton afastado permanece com seus movimentos, gera um novo elétron, fazendo aumentar assim tanto o número atômico como o da massa. Um exemplo disso é o bombardeio do nitrogênio pelas partículas alfa, transformando-o no elemento químico oxigênio. Bom, agora vem as leis, mas eu quero. Agora nós vamos analisar um detalhe interessante, né, que eu queria colocar para vocês, né, é que nós não vamos analisar essa mensagem toda hoje, né?
vamos dividir em duas partes, que é muito grande, né? Então, diz assim, eu vou analisar até uma determinada forma, né? Porque essa segunda parte que nós vamos analisar na semana que vem, eu vou apresentar tanto o desenho, né, a figura, né, do núcleo do átomo urânio, o núcleo do urânio, o núcleo do formigênio e a tabela periódica que foi dada pela espiritualidade, tá certo? Então, a gente vai analisar dessa forma, e nós vamos analisar essa segunda parte, né? Do bombardeio, da evolução natural, né? Do lítio se transformando em hélio, né? O lítio se transformando em berílio, por aí, tá certo? Para ficar bem dividido e bem explicado. Então, diz assim: a massa dos átomos químicos existentes na natureza tem origem com o número maior de partículas que atualmente possui. Então, nós vimos, né, que ela tem 400, a massa, né, tem 475 elementos lá, né, pósitrons, que a gente chama, né, a espiritualidade chama de pósitron, que é quando, né, vai se constituindo essa partícula, né, do átomo, tá certo? Então, hoje nós vemos, a gente vê que né, o número atômico do pósitron lá no início é 184, quer dizer, tem 184 prótons e 291 nêutrons, pósitrons, ou o que seja, porque pela evolução, né? Porque não fica tudo parado, né? O primeiro pósitron que foi constituído, ele começa a trabalhar, né? Pode se transformar em próton enquanto está sendo constituídos outros, né? Aglomerando os outros pósitrons, né? Através do vórtice. Não é assim? Então, hoje nós vemos que, né, o átomo químico natural hoje é o urânio. E veja interessante, o urânio tem exatamente a metade do número atômico, né, do formigênio. O formigênio tinha 184 prótons, né, e, em consequência, 184 elétrons. E hoje o urânio tem 92 prótons e, em consequência, 92 elétrons. Quer dizer, desde o princípio que esse átomo foi criado, ele vem se descondensando e já está no número atômico 92. Percebem assim? Né? Então, os pósitrons, quando de sua formação, não irradiavam energia porque necessitavam dela para manter-se em coesão ou condensados pela manifestação das leis de compressão e conservação. Né? O mar de energia, o Azakaia, aqui deixa eu botar aqui, ó, que eu tenho aqui aqui na natureza, lembra desse desenhozinho da gente? Já é nosso conhecido, né? Aí diz assim, o mar de o Azakaia, porque aqui o que foi que nós dissemos? Aqui passa por esse pedaço aqui do vermelho até o vermelho, né? Que é indicando que o Tejas vem desde aqui e vem para cá, e que todos eles, o Ayu vem daqui, passa até aqui, tá certo? O amarelo, que é o Prit, vem daqui, passa e vem até aqui. Então, aqui, todos eles passam. Todas as sete, as duas energias, que é a cinética e a cósmica, e todos os éteres. Agora, veja bem, o éter a gente diz que como é que são criadas energias no universo, né? Essa pergunta é feita. Aí nós mostramos que é através do movimento de cada éter, através do movimento de cada éter. Lembram? Então eu vou mostrar a tabelinha de novo, certo? Deixa eu ver a bichinha aqui, tabela, né? Então, eu vou mostrar a tabelinha, que é para a gente visualizar e entender o que eu vou falar agora. Né? Eu já coloquei aqui na posição, mas ela fica sem. Não, é para cima.
ela fica sempre para baixo. Aí, bora. Cadê? Ah, onde ficou ela? Ah, não, é aqui. Perdão, viu? Perdão. É aqui. Tá certo? Mas a gente nunca aprende. Por mais que a gente faça a coisa, cara, vai treinando, Gilberto. Aí quando chega na hora, dá tudo errado. No treino, beleza, dá tudo certo. A gente faz até de olho fechado. Mas quando chega aqui, aí complica tudo. Vou aumentar o tamanho dela aqui para a gente ver. Ah, eu disse que quem cria as energias é o movimento do éter. Né? O éter em movimento cria energia. A gente já estudou essa tabela em uma opção de vezes aí. Né? Então, o movimento acelerativo dela cria eletricidade, tem uma parada, nova aceleração, né? Uma eletricidade mais forte, essa eletricidade, né? Em aceleração gera calor e o calor gera luz. Aí veja que é a mesma coisa, luz, aí energia, eletricidade, eletricidade, calor e luz. Aí vai assim. Agora, o que é que eu quero dizer? O éter em movimento cria energia. É essa energia aqui, ó, que eu quero falar com vocês, tá certo? É essa energia aí, criada pelo movimento. Ó. Então, eu digo assim, o, o mar de energia, o Azakaia, em seus vários aspectos, olha aí, o Azakaia é uma energia criada pelo movimento do éter prana. Ou seja, o Azakaia é um aspecto do éter prana. Percebe? Na natureza ali, certo? E seus vários aspectos, né? Em seus vários aspectos, é muito agitado, abrindo espontaneamente versos em sua textura. Essas aberturas se transformam em vórtice pela lei do movimento, né? Aí agora a gente vai para cá, ele estava ali, né? A gente botou ali, depois saiu, aí vem, agora, tá. Certo? Então, esse espaço aqui dentro, daqui para cá, que a gente colocou aqui, nesse espaço aqui tem todos os éteres, energia cósmica, energia cinética e todas as energias, né, criadas pelo movimento de cada éter. Tá certo? Essas energias estão, quando vem se afastando do centro, veja bem, elas se dividem, né, em subníveis, né, em níveis, subníveis, se- aspectos, né, vários aspectos, antes de aspectos, etapas, né, aspectos. Então veja quantas energias tem aqui e quantos aspectos tem aqui dentro disso aqui. Imagina assim? É capaz de imaginar? Tá certo? Então vamos lá. O mar de energia Osaka, em seus vários aspectos, todas elas, né, é muito agitado, abrindo espontaneamente brechas em sua textura. Essas aberturas se transformam em vórtices pela ação da lei do movimento. Né? Aí vem o vórtice atrai, vou subir um pouquinho aqui, né? O vórtice atrai os pósitrons, porque ali tem os átomos etéricos, lembra? Os próton, nêutron, tá entendendo? Todos eles, os pósitrons inicial, pósitron final, né? Iniciais. Então, o vórtice atrai os prótons, os pósitrons iniciais existentes na natureza, fazendo-os girar em torno do seu centro, onde são aglomerados e aos poucos sendo ajuntados. Quem atrai os pósitrons é a energia Osakaia, ou tem uma outra energia, né, que é Equinauri, também é um aspecto da prana, né? A gente vai ver quando ela é utilizada, mas agora quem está sendo utilizado é o Osakaia. Então vai lá. O vórtice atrai os pósitrons iniciais existentes na natureza, fazendo-os girar em torno do seu centro, onde vão se aglomerando e aos poucos sendo ajuntados.
Esse movimento lembra de vocês alguma coisa? Né? Quando a gente diz lá no princípio, né, a criação do universo, que as leis são imutáveis, né, e são eternas na duração. As leis são imutáveis. A lei que se manifesta num macrocosmo é a mesma lei que se manifesta no microcosmo. Percebem? Então, veja que na criação, na fusão, né, do átomo etérico, que foi o primeiro, né, na fusão do átomo etérico, né, o vórtice atraiu para o éter, né? Esse vórtice é em um dos éteres e ele atraiu para o centro não pósitrons, mas ele lá, estou falando lá na criação, ele atraiu as partículas do absoluto para criar o átomo etérico. Tá vendo? Agora aqui já o átomo etérico constituiu os pósitrons iniciais, né? Que está aqui. Então, esse vórtice agora atrai os pósitrons que já existem lá na natureza, fazendo girar em torno do seu centro, até se ajuntar, aglomerar. Né? É uma aglomeração. E ele é mantido, né? Porque o vórtice é a lei de condensação. Né? Ele atrai, né? Ele não comprime, ele atrai, tá certo? É um detalhe que a gente vai estudar durante o curso, que a gente vai ver onde, né, a ótica espiritual nos explica, né? Então o vórtice atrai. Então ele atraiu os pósitrons até um ponto em que não tem mais força o vórtice de puxar para dentro esses pósitrons. Então equilibra-se, né, essa lei da atração com a lei de repulsão, porque também, né, vai existir uma reação, né, nessa aglomeração dos polos, fazendo com que senão não vai chegar mais junto aqui, não, já está um calor danado e tal. Né? Imagine uma turma, um grupo de pessoas, né, dentro de um container, e esse container vai diminuindo, né, o tamanho. Chega um ponto que as pessoas começam a gritar. Este movimento promove um conglomerado, né? Veja bem, é um conglomerado, né? Está todo mundo ali unido. Quando esse conglomerado completa 475 prótons, pósitrons, a força de compressão, tá vendo? Se equilibra com a força de repulsão. Aí agora, quando o pósitron vai atraindo as partículas para o centro, essa força, né, que os átomos etéricos estão inseridos em cada energia, a força dessa energia vai aumentando a pressão entre eles, né, ou comprimindo eles. Né? Então, ele equilibra com a força da repulsão, manifestando essa lei de saturação. Saturou, não entra nem sai mais ninguém. Esse número está subordinado às normas estabelecidas pelas leis divinas, tá certo? Que é exatamente a lei de atração, compressão, repulsão, são leis divinas, né, que se manifestam para constituir isso. Né? Aí vem, olha, no interior do pósitron inicial, deixa eu ver aqui, no interior de cada pósitron inicial, né, os átomos etéricos que vão se iniciando, eu vou mostrar aqui o gráfico, né, um gráfico cartesiano, que para a gente ver o que é os pósitrons, não, os átomos etéricos. Né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, Gilberto. Vê se não erra. Vê se não erra. Vê se não erra. Bora. Vai lá, seu Gilberto. Aí, tá certo. Agora você. Agora, nota 10 para você. Nota 10. Nota 10. Então vamos aqui. Isso aqui é átomo etérico do Prithvi, que é amarelo. Átomo etérico do Tejas, que é vermelho. Átomo etérico do Prana, que é preto. Átomo etérico do Vayu, que é azul.
átomo etérico do ápice, que é branco. Recapitulando, cada átomo etérico desse tem dentro de si, condensado ou fundido, né, as partículas do absoluto. Tá certo? Lembra? O átomo, o éter, né, o vórtice do éter Pritchett atraiu para dentro dele partículas do absoluto, reduzindo a velocidade dele, chegando à luz, depois chegando a calor, fundindo nessas as partículas. E depois, quando continua girando, vai reduzindo a velocidade também do éter, né? O vórtice vai reduzindo a velocidade vibracional do éter até que ele se condensa, formando o corpo que contém dentro de si as partículas do absoluto. Estes são os átomos etéricos. São 5, tá certo? São 5. Então, cadê? No interior de cada apósito inicial, os átomos etéricos, aquele bichinho que eu te mostrei, que vão iniciando um movimento interno de translação, iniciam um movimento externo de rotação, gerando uma órbita de energia cinética no positron. Vamos ver? Vou mostrar o positron. Agora aqui, tira esse, bota esse, positron. Depois, quando esquenta, ele não erra mais. Aqui é o positron, tá certo? Veja bem, as partículas estão juntas, unidas, como lá no átomo, né, químico, quem está olhando, aglomerado no centro, né? Então, aí, mas átomo, cada partícula aqui do absoluto, ela vai se descondensando e vai adquirindo um movimento de rotação dentro dela, né? Rotação, em torno do centro. Esse movimento de rotação dos átomos, das partículas do absoluto, faz com que o corpo do átomo etérico gire. Nesse girar, eles vão adquirindo, pela lei do movimento, eles vão adquirindo um movimento de rotação em torno do núcleo, né? Todos eles vão, aqui está, né? Eles vão adquirindo um movimento. Como esse diâmetro é muito pequeno ainda, e como a velocidade deles é constante, não altera nem diminui, não aumenta nem diminui, não se altera. Então, como a distância que eles percorrem aqui é pequena, eles dão muitas voltas em torno, né, desse centro. Esse movimento acelerado que eles dão muitas voltas, ele faz com que o corpo aqui do pósitron, tá certo? Como eles estão girando aqui, aí o corpo do pósitron, aqui é o eixo, o corpo do pósitron começa a girar também. Nesse giro do corpo do pósitron, ele cria uma energia cinética aqui, tá certo? Correto? Então vamos ver. No interior de cada pósitron inicial, os átomos etéricos que vão iniciando um movimento interno de translação iniciam um movimento externo de rotação, gerando uma órbita de energia cinética, né? Deixa eu ver aqui, né? Tá? O próton, eu vou ver se essa energia cinética, tá? Vamos ver. Tira 8, bota 9. O próton. Certo? Olha, o movimento do próton. Esqueça isso aqui. Isso aqui a gente vai estudar depois. O movimento do próton de rotação cria essa energia cinética em torno dele, tá vendo? Agora, essa energia cinética tem um diâmetro, à medida que vai daqui para cá. Veja que o diâmetro da energia cinética é maior que o diâmetro do pósitron, no caso, um próton, tá certo? Então, o diâmetro dela, veja que é maior. O espaço que mantém esses unidos com esse diâmetro
Quando aumenta, né, a energia cinética, faz com que eles que estavam mais juntos se separem, né? Então, veja aí, é isso que a gente vai ver assim, né? Gerando energia cinética. Como os pósitrons estão muito aglomerados, começam a se repelir em virtude das órbitas da energia cinética terem o mesmo movimento, porém com forças contrárias, né? Porém com forças contrárias. Vamos ver aqui, vamos ver por que tem forças contrárias. Tudo tem que ser explicadinho nos seus mínimos detalhes. Forças contrárias. Está vendo aqui? Aqui é um pósitron. Aqui é um pósitron. Aqui está a energia cinética deles. Como eles têm o mesmo movimento, olha, vê se não é o mesmo movimento. Estou girando assim, vou passar para cá, olha. O mesmo movimento, tá vendo? Olha. O mesmo movimento. Vou passar para cá. O mesmo movimento, tá vendo? O mesmo movimento. Como eles têm o mesmo movimento, e aqui ó, as forças estão contrárias, tá vendo? Aqui desce, aqui sobe. Eles se aproximam pela similaridade das energias e se repelem com o atrito das energias cinéticas que têm força contrária. Entende assim? Então, eles tendem a ficar separados. Né? Aí nós vamos ver o que ocorre com isso, certo? Né? Começam a girar, porém, com forças contrárias. Né? Como os pósitrons estão muito aglomerados, começam a se repelir em virtude das órbitas de energia cinética terem o mesmo movimento de rotação, né? Que é horário, porém com forças contrárias. Né? Uma sobe e outra desce. Como o espaço que eles ocupam é o mesmo mantido pela lei da compressão, gera uma instabilidade, fazendo-se manifestar a lei de repulsão, impulsionando-os para fora. Né? Aquele conglomerado, a pipoca, né? A pipoca dá cada pulo danado. Então eles dão cada pulo, aí sai, tá certo? Aí se manda, mas eles não vão muito longe, não. Né? Veja por quê. Os pósitrons expulsos ficam girando em volta do conglomerado pela manifestação da lei do movimento. Essa lei do movimento, ela anula, né, qualquer força, né, compressão. Tá? No princípio, em virtude da grande aglomeração que tem no núcleo, a força de repulsão é muito forte, não é verdade? Raciocina aí. Muito comprimido, a força de repulsão é mais forte, atirando-os para grandes distâncias, até o momento em que a força de repulsão é anulada pelo movimento, fazendo circular em torno do núcleo, criando assim as camadas mais afastadas. Tá certo? Eles têm uma velocidade, chegou naquela velocidade, ele para. E aí a lei do movimento faz com que ele comece a girar, né? Criando uma órbita. Tá certo? Quando esta camada, essa órbita, se completa, o próximo pósitron, quer dizer, todos eles que estão sendo expulsos com essa, né, aglomeração bem forte, a repulsão faz com que eles tenham essa, atirando para essa distância, né, onde eles ficam girando, né, numa órbita. Aí, quando esta camada se completa, o próximo próton, positron, que é expelido, que no caso aí já é um próton, né? Em virtude da instabilidade ser menor, né? Dentro o conglomerado já não tem mais aquela compressão toda, já está mais, né? As partículas mais soltas, os pósitrons mais soltos, né? Como da instabilidade, em virtude da instabilidade ser menor, é a pulsão e a repulsão ter menor força, se posiciona criando uma nova camada com menor extensão, mais próxima do conglomerado, que é o núcleo, e assim sucessivamente até constituir o núcleo
do átomo químico, massa atômica 475 e número atômico 184. Por que, Gilberto? Se não seria massa 475 também, né? Aqui deveria ser zero? Não, mas aqui a gente viu que os átomos, né, os pósitrons já estão trabalhando e emitindo seus elétrons, se transformando em prótons. Prótons. Porque tem o núcleo positivo e em torno dele gira uma partícula negativa, né? Então, um atômio com 184 pelo, pelo trabalho, né? Iniciado, né? Aqui, pelo que a gente viu aqui, né? Assim, não, às vezes a gente quer fazer tudo certo, né? Não, fica assim, a gente se perde. Determinado, número de pósitrons em cada camada. A gente já viu isso aqui, não foi? Ah, não. A gente vai ver isso agora. Eu estou querendo aqui, né? Pelo trabalho iniciado por alguns átomos etéricos de pósitrons iniciais que emitem seus elétrons transmutando-se em prótons, certo? É que eu já andei depressa aqui. Agora vem. Agora, o que determina o número de pósitrons ou prótons, né, em cada camada é o comprimento da circunferência, né? Este comprimento é dividido pelo diâmetro da órbita da energia cinética de cada próton, pois essa energia faz os pósitrons se atraírem pela similaridade das energias e se repelirem por terem forças contrárias motivadas pelo mesmo movimento, isso, né, de forma sistemática. Então, nós mostramos ali, não foi? As camadas, né? Então, a circunferência, o círculo, a gente pode pegar o círculo da circunferência, ou a própria circunferência, né? A parte periférica, e dividir, né? Π por, né? 2π por R. Né? R é o raio, tá certo? Então, vamos botar aqui assim. Essa aqui mesmo serve. R, né? R seria o raio, o centro, do centro até a parte externa de um círculo, né? Do centro para a parte externa. Esse é o raio. Agora, se você contar de um lado aqui para outro, é o diâmetro. Agora, você veja uma coisa: o diâmetro tem duas vezes o raio, né? Daqui para aqui é raio, né? Daqui para aqui é raio. Se você junta os dois, é diâmetro, tá certo? Então, se você pega o π, que é exatamente um número, né? É um número fixo, né? 3,14, né? Que provém exatamente, né, da divisão, acho que é do raio pelo comprimento da circunferência, qualquer coisa assim. Não lembro agora, né? Não vou entrar nesse detalhe. Certo? Então, dá π é 3,14. Então, se você pega 2π, que é 6,28, e multiplica pelo raio, aí dá o comprimento da circunferência, tá certo? Dá o comprimento da circunferência. Ou seja, o comprimento é como se você pegasse um cordão, né? Fizesse um círculo, um cordão, né? E você aí cortasse o cordão aqui e medisse o tamanho dele, tá certo? Aí você pega esse tamanho do cordão e começa a botar, né, prótons, prótons, prótons. Um não fica juntinho do outro, né? Vai ficar separado por causa das órbitas de energia cinética, não é verdade? Tá certo? Então, quantos prótons vão caber em um determinado comprimento? É isso que determina o número de prótons em cada órbita. Tá certo? Beleza? Né? Aqui, ó. O que determina o número de pósitrons em cada camada é o comprimento da circunferência. Este comprimento
é dividido pelo diâmetro da órbita da energia cinética de cada próton. Então, vamos ver aqui. Poxa, o próton. Cadê você? A gente aí agora vai ver o próton, a circunferência do próton, o tamanho. Tá? Foi aquilo que a gente mostrou. Era o comprimento era esse aqui, a circunferência, tá vendo? Era esse aqui. Quando ele adquiriu o movimento que criou a energia cinética, passou a ser esse, aumentou. Então, um outro pósitron que venha não vai ficar juntinho aqui, ele vai ficar aqui, tá? Então, eles vão ficar separados. Agora, no comprimento ali do cordão, quantos prótons desse você consegue colocar, né? Eles ficam aqui vão atritando, né? Tá certo? Porque eles têm um movimento igual, né? Ele vai descendo aqui, o outro que tem um movimento igual aqui vai subindo. Esse que está do lado de cá vai subindo, esse vai descendo. Então eles atritam aqui e se repelem. Então eles ficam harmonizados aí com aquele determinado número. O que determina esse número, né? Exatamente isso, né? Aí vem, né? O que determina o número de pósitrons em cada camada é o comprimento da circunferência. Este comprimento é dividido pelo diâmetro da órbita da energia cinética de cada próton, pois essa energia faz os prótons se atraírem pela similaridade das energias, né, cinética, e se repelirem por terem forças contrárias, motivadas pelo mesmo movimento. Isso de forma sistemática. Né? Aí vem a definição das camadas. Né? Os prótons são arrumados no núcleo em 9 camadas, né? Identificadas de K a S, não existindo assim nenhuma perturbação ou contração nas suas emissões de energia. Partindo do centro, a primeira camada é K, que tem 2 prótons. A gente estuda que a camada K tem 2 elétrons. Porque tem 2 elétrons, obviamente tem 2 prótons. Não é verdade? Concorda? Se cada, vamos ver aqui, se cada próton, esse bichinho aqui, né, tem um elétron, esses daqui estão para dentro, só aparece um de cada vez, né? Só aparece um de cada vez, o que atrita aqui, certo? Então, se cada próton tem um elétron, 10 prótons tem que ter o quê? 10 elétrons. 20 prótons tem que ter o quê? 20 elétrons, não é verdade? Então, vamos ver, raciocinando, né? Ele diz assim, né? Não existindo tal, né? A camada K tem 2 prótons. A gente estuda cá fora que tem 2 elétrons. E segue da seguinte forma: L tem 8 prótons, a gente diz que é 8 elétrons. M tem 18 prótons, a gente diz que é 18 elétrons. Está entendendo assim? Então, os prótons, né? Então, K tem 2 prótons e a seguir da seguinte maneira vai. L tem 8, M tem 18, N tem 32. Agora aqui é que, né, muda. O tem 18, P tem 18, né? Q tem 8, R tem 35 e S tem 45. Percebe a diferença? Pequena, né? Muito pequena. Aí vem assim, o centro do núcleo atômico é ocupado no princípio apenas pelos pósitrons iniciais quando aglomerados. Na evolução, né, os pósitrons vão se transformando em prótons e vão sendo expelidos e girando em torno de uma órbita afastada daquele conglomerado. Né? Na evolução, é ocupado por pósitrons iniciais ou finais e nêutrons que passam a fazer parte deste centro. Somente os prótons ocupam as órbitas das camadas. E nesses espaços livres, nesses espaços livres que ocupam, criam seu movimento próprio extremamente rápido.
e, em consequência deste numeroso agrupamento, orientação e modo de movimento que são constituído cada átomo químico de diferente corpo com propriedades químicas e físicas próprias. Tá certo? Então, agora eu vou parar, né, por aqui, porque aí essa parte agora a gente já vai ver né, a gente vai ver na próxima semana, né, com o estudo, né, porque aí a gente vai apresentar, tá certo? A gente vai ter condição de apresentar o núcleo do formigênio, que é isso aqui, né, com esse número aqui, de prótons, né? Depois também nós temos o núcleo do urânio, que é a metade do número atômico do formigênio, e vamos apresentar a tabela periódica que foi dada pela espiritualidade, e aí nós vamos comparando, tá certo? Porque ele está falando aqui, né, nessa parte aqui embaixo, né, ele fala assim, né, ó, é, no lítio, vemos que apresenta o vermelho do Tejas e do amarelo do P, demonstrando que no próton, no nível 2 e subnível S1, né? Aí fica difícil a gente, assim, sem visualizar. Então, na próxima semana, eu vou mostrar a tabela periódica e o núcleo do urânio, que é mais simples, né? Ou pode ser o núcleo do formigênio, é a mesma coisa, né? São iguais. Então, aí a gente vai mostrando o que são os níveis e os subníveis, tá certo? Então, fica mais ou menos por aí, né? Nós vamos, deixa eu ver de onde nós vamos continuar, né? Eu quero deixar aqui para quando a gente começar, a gente já ver, né? Aqui vamos ver, né? O núcleo do átomo ocupa tal, 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 tá certo? Então, nós vamos ver isso, vamos meditando sobre o que nós estudamos agora e na próxima semana vamos dar continuidade mostrando, além das figuras, né, que nós mostramos hoje, né, mostrando também as tabelas, né, os núcleos, né, do pósitron, ou do formigênio, perdão, do formigênio, e do urânio, e também a tabela periódica para mostrar para vocês, né, o que é nível, subnível. A gente aí vai ver como é coerente, né? O que está na tabela periódica está no núcleo, o que está na tabela periódica, como a eletrosfera, né, do átomo, né, que é onde existem os elétrons, está exatamente igual com o núcleo, tá certo? Mostrando que o que a gente vê na eletrosfera é o que está no núcleo do átomo, tá certo? Então, meditem sobre isso e recebam um abraço assênio e até a próxima semana, se assim o bom Deus permitir.